Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, mais uma vez eu sou o Carlos, e hoje, nosso tradicional pré-jogo, mais um pré-jogo especial, porque tem clássico contra o Palmeiras, clássico que vai acontecer na Vila às 4 da tarde, e no momento que a gente está vivendo, cara, é Santos, é peixe na veia, e a gente precisa muito ganhar esse clássico, mais do que pela simbologia do clássico, de ser um adversário rival, histórico e tudo mais, mas para esse clássico da saudade a gente precisa para sair ali da zona do rebaixamento, né? A gente está 5 pontos à frente, deu uma respirada, mas a situação ainda preocupa porque o Santos precisa subir mais na tabela. Em teoria, a gente precisa chegar aos 45 pontos, então tem que crescer no campeonato, tem que fazer é, mais pontos para a gente sair dali e ter esse respiro. Por enquanto, a gente ganhou uma tranquilidade, estamos em 15º, momentaneamente com 35 pontos, e em teoria a gente precisa chegar pelo menos aos 45, né? Às vezes vai ser 44, o ideal seria chegar aos 46, porque com 46 ninguém nunca caiu. Então a gente teria que marcar mais 11 pontos aí em 10 rodadas. Em 10 não, em 9 rodadas. 3 vitórias e 2 empates, ou 4 vitórias, que daí já é direto, não tem estresse. E seria importante ganhar do Palmeiras para fazer a terceira vitória seguida, que é uma coisa que não acontece há muito tempo para a gente. E ganhando mais confiança, mais moral, fazer os pontos em casa também, né? A gente agora com a Vila lotada, né? Liberação de 100% do público, todos os ingressos foram vendidos, então a torcida empurrar esse time, criar aquela atmosfera monstruosa da Vila, de engolir adversário, para a gente poder sair com resultado positivo e ter mais 3 pontos, subir mais um pouco, aliviar a pressão, até porque a gente vai ter outro jogo em casa na sequência ali contra o Bragantino, também é um jogo importante para a gente, se a gente puder fazer 6 pontos em 6 possíveis na sequência em casa, seria espetacular, cara. A gente pularia aí de 35 para 41 pontos e estaria praticamente livre aí, com mais 5 pontos garantidos aí, talvez 4, talvez até 3, né? Uma vitória ainda para fazer no restante do campeonato. É um jogo muito importante, é a primeira vez que os técnicos vão se enfrentar, o Carille e o Abel nunca se enfrentaram, então estreia aí de um contra o outro. O Santos está defendendo uma invencibilidade de 12 anos, cara, na Vila, sem perder para o Palmeiras. É uma coisa absurda, assim, 12 anos contra o Palmeiras na Vila. O Peixe perdeu em outubro de 2009 por 3-1 e tiveram 8 jogos na Vila com 6 vitórias do Santos e só 2 empates. Porém, o Santos está sem ganhar do Palmeiras há 6 jogos recentemente. Foram 4 vitórias do Palmeiras e 2 empates, e inclui aquela final da Libertadores, não é legal nem a gente ficar lembrando, né? Não acho que o histórico nos favoreça, né, nesse sentido. O que a gente pode pensar para esse jogo? O que a gente pode esperar? O Santos deve vir com a mesma base depois das mudanças que o Carille promoveu, né? O Carille mudou alguns jogadores e a base do Santos tem sido com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio e 2 atacantes. Dentro dessas opções, no jogo passado contra o Atlético, a gente não teve nem o Zanocelo no meio de campo e nem o Marinho no ataque, porque os dois estavam suspensos pelo terceiro amarelo. No lugar deles, jogou o Balieiro no meio de campo e o Ângelo no ataque. Para esse jogo contra o Palmeiras, tem o retorno e deve ser a mesma escalação do time que bateu o Fluminense por 2. Com o João Paulo no gol, Danilo Bosa, Robson Reis e Emiliano Velasquez na zaga, Madson, Zanocelo, Felipe Jonathan no meio, Marcos Guilherme e Lucas Braga na ala esquerda, Marinho e Diego Tardelli na frente. É uma base que tem funcionado, o Santos tem jogado bem, mas principalmente a atitude, os jogadores correndo, se dedicando, se entregando, marcando, disputando todas as bolas. A atitude do Santos mudou, isso fez muita diferença para a gente ver os 2 últimos jogos. Contra o Fluminense a gente jogou muito bem, merecemos bastante a vitória, e contra o Atlético Paranaense, apesar do Atlético ter momentos melhores em campo e a gente pensar que não ia dar, o importante é que os jogadores entregaram muito, lutaram, sabe, se dedicaram a não deixar que o Atlético, não deixar aquela vitória escapar e não deixar que o Atlético empatasse ou até mesmo virasse o jogo. Então a gente pode comemorar bastante nesse sentido. É muito provável que o Santos deva jogar com essa escalação por conta das voltas do Zanocelo e do Marinho, porque eles jogaram muito bem
O time jogou muito bem com essa formação contra o Fluminense. Aí, contra o Atlético Paranaense, a gente teve que fazer as adaptações do Balieiro e do Ângelo, e muda as características, né? Porque o Ângelo é um jogador que ainda tem que amadurecer, ele ainda não está tomando todas as decisões corretas, ele tem uma questão do drible tanto para dentro quanto para fora, coisa que o Marinho é mais para dentro para tentar chutar. O Zanocelo tem uma qualidade de passe, lançamento, virada de jogo que o Balieiro não tem. O Balieiro tem mais a marcação, aquela correria, entrega de não desistir. E muda um pouco a característica, mas eu acho que o Santos ganha nesse momento com essas peças que estão voltando para esse jogo. Pelo lado do Palmeiras, é bem provável que o Palmeiras jogue com o Everton, com certeza vai jogar no gol. E na zaga, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Então, jogando meio que no 4-4-2, com Dudu e Rony na frente. Mas tem a opção do Luiz Adriano jogar no lugar do Gustavo Scarpa e o Palmeiras jogar no 4-3-3. Vai depender aí do que o Abel vai estar pensando, o que ele vai enxergar do Santos que ele precisa combater, se é melhor com 3 zagueiros ou com 4 meias, mas isso a gente vai saber na hora que sair a escalação, um pouco antes ali do jogo amanhã. Esse jogo é importantíssimo para nós, como eu já disse, é um momento que a gente precisa de uma vitória pela moral, para fazer o terceiro jogo seguido, terceira vitória seguida, para crescer e cada vez mais deixando para trás a questão da zona de rebaixamento, sabe? Se a gente consegue fazer os 38 pontos, temporariamente a gente iria para a 10ª colocação, ali empatado com o América Mineiro, 11º, que seria espetacular, né? Tipo, para o momento do Santos no campeonato. E a gente botar pressão nos times que ficam para trás, né? Porque daí a gente passaria Atlético Goianiense, o São Paulo, o Ceará, o Atlético Paranaense, o Bahia, que já está para trás, ficaria mais para trás, o Sport, o Juventude, que estão brigando ali para sair da ZR, o próprio Grêmio, que tem um jogo a menos, que pode fazer diferença aí na pontuação, na briga deles aí para não cair, mas daria um passo a mais para a gente, uma coisa que deixaria a gente mais tranquilo em relação à zona de rebaixamento, e aí, de repente, até nesse primeiro momento, pensando aí numa classificação para a Sul-Americana, eu não gosto de ficar adiantando isso, sabe? Eu gosto de ter sólido que não temos perigo de cair para a Série B. Para mim, esse é o grande objetivo e é o que a gente tem que focar. Porém, se você não cai, não tem perigo com a Série B, começa a ficar muito viva a chance de você ir pelo menos para a Sul-Americana. E seria interessante para o Santos, né? O Santos disputou esse ano por ter caído da Libertadores, e aí entraria numa situação diferente, né? Começar a Sul-Americana já direto por ela, tentar fazer um caminho no que vem, que pode ser interessante, prêmios em dólar, uma competição que o Santos nunca ganhou, também interessante a gente focar, de repente, com um time, uma condição financeira, administrativa mais estável, e um time mais estável, tendo tranquilidade esse ano, seria interessante. Mas isso é um planejamento que eu acho que passa na cabeça da diretoria, até passa na comissão técnica, mas não é o momento de focar. O foco é, não podemos cair, e para não cair a gente tem que ganhar, e o ideal seria ganhar esse clássico do Palmeiras, para ir com 3 jogos e pressão moral para cima do Bragantino na próxima, para ver se a gente também consegue ganhar na Vila, fazer os 6 pontos aí dos próximos 2 jogos e largar lá para trás os problemas para quem ficar para baixo. Galera, muita sorte a todos. 4 horas da tarde amanhã, o jogo Santos e Palmeiras. Quem assistiu até o final, muito obrigado. Para quem acompanha o nosso trabalho, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, chamem mais torcedores do Santos para acompanhar o nosso trabalho. Para você que tem essa leitura aí da visão do Santos de fora da Vila, o canal de vocês é esse, os meninos de fora da Vila. Um grande abraço e até mais. Boa sorte, Santos, para cima deles.